traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós vamos aqui falar sobre comprometimento com a Bíblia e enfatizamos que a Bíblia não é um livro qualquer. Nós não estamos nos comprometendo com algo falível, com algo que vai se desmoronar, com algo inconsistente. Quando nós decidimos, quando nós nos aplicamos a embasar a nossa fé na palavra, a avivar os valores bíblicos dentro de nós, nós estamos fazendo algo que certamente contribuirá para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Você não está errando em ser comprometido com a palavra, embora o sistema, muitas vezes, faça com que quem quer se comprometer com a palavra pareça estar errado. Você que se compromete com a palavra está se comprometendo com algo que não falha, com algo que é verdadeiro, com algo que é de Deus. E no texto de Timóteo, nós vimos aqui a ênfase sobre o obreiro aprovado. Ele traz a doutrina bíblica, ele traz o ensino sagrado à memória, ele aviva as verdades de Deus, ele também ensina isto e ele não está vivendo em contendas de palavras. O negócio dele é com a palavra de Deus. Demais discussões para ele são irrelevantes. Ele não é alguém envergonhado pelas suas posturas diante da sociedade, diante do corpo de Cristo, da igreja, porque ele maneja bem a palavra da verdade. Ele sabe trabalhar, ele sabe se utilizar da verdade de Deus para que toda a sua vida cristã seja um exemplo a ser seguido. Ele evita, no versículo 16, os falatórios profanos, porque sabe que produzirão maior impiedade. E aqui o texto também vai dizer que estes que vivem em falatórios diversos, os conversadores de plantão, que nos ambientes bíblicos eles se ouriçam, se assustam, se apartam, mas nos falatórios eles são sempre presentes, eles são amigos dos falatórios. A palavra desses roerá como gangrena. Outra tradução diz corrói como câncer. Imagina um corpo que tem muitas células e aí o câncer vai atacando as células, vai matando uma célula, aí de repente pega outra célula e matou a outra célula. Quando vê, matou todo um órgão, uma mão, uma perna, um braço, assim de célula em célula, fomentando, foi matando as células. Esse é o trabalho de um câncer. E aqui o texto está dizendo que estes que não se aplicam com a verdade, o ensino da palavra, mas antes
se alinham a falatórios e estão na roda dos escarnecedores, que tudo que faz é produzir impiedade em cima de impiedade, esses têm uma palavra que corrói como câncer dentro de um organismo. São câncer. Você não pode ser um câncer. Você tem que ser alguém comprometido com a palavra. A palavra é um mecanismo que gera vida. O câncer é um mecanismo que gera morte. E aqui está a citação desses nomes, porque o nosso Deus não oculta o pecado de ninguém. Aí está aqui, entre os quais, esse que tem a palavra que corrói como câncer, né? Esses são Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade e agora vivem pervertendo a fé de alguns. Não são comprometidos com a palavra, não têm uma vida na palavra e agora vivem para promover heresias e perversão da fé nos demais. Cá entre nós, temos que ser muito maduros quanto a isso. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a andar com o Senhor conforme a Bíblia orienta. Você não é obrigado. Esta é a vontade de Deus. Isso é o que Ele deseja para a minha e para a sua vida. Mas não podemos afirmar que isto é uma obrigação que, independente do desejo, do querer e da vontade, nós vamos fazer. Ninguém é obrigado. Deus não coloca uma faca no seu pescoço, te obrigando a ser fiel e comprometido com a sua palavra. Se por acaso alguém que está me ouvindo não quer se submeter com comprometimento de vida com a palavra de Deus, ao menos, não seja alguém que vai perverter a fé dos demais. Eu não quero, eu sou um Himeneu, eu sou um Fileto, eu não quero a verdade, eu me desvio da verdade, tudo bem, mas faça que nem o filho pródigo. Quer pecar? Sai da casa. Não fica pervertendo a fé dos demais. Aí eu vou, mas vou arrebanhar alguém junto comigo. Isso é coisa do diabo, discípulo do diabo. Estes pervertem a fé, conforme o texto, pervertem a fé de alguns, mas o versículo 19 diz o seguinte: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Não é porque alguém ensina errado, fala errado, vive errado, desviou, critica agora toda a base da fé que a verdade deixou de ser verdade. Não é porque alguém seja influente, persuasivo, inteligente, está falando algo contra os princípios cristãos, que esses princípios deixaram de ser firmes. Himeneu e Fileto desviaram-se da verdade, pervertem a fé de alguns, ensinando heresias, ensinando coisas erradas, mas o fundamento de Deus fica firme, glória a Deus, e tem este selo. Qual selo? O Senhor conhece os que são seus. Você pode dar glória a Deus aí? O Senhor conhece os que são seus. Deus sabe quem é e quem não é verdadeiramente comprometido com a sua palavra. Deus sabe quem é o aprovado e Deus sabe quem é o reprovado. O Himeneu, o Fileto perverteram a fé de alguns, eram até persuasivos, tinham ali os seus grupinhos, mas o fundamento de Deus fica firme e o Senhor conhece os que são seus. Receba esta palavra, você, servo de Deus, serva de Deus. Deus te conhece e sabe quem são os verdadeiros discípulos.